Edifícios inteligentes. As pessoas podem imaginar, e esses edifícios agora eles vão pensar como a gente, eles vão ter vida própria? O que seria, professor Edmar, os edifícios inteligentes? Bom, Moisés, a gente tem que começar pensando sobre o conceito de inteligência, né? Nós seres humanos, pensamos em inteligência como, algumas vezes, associamos a esperteza, algumas vezes associamos a uma rapidez de pensamento, mas inteligência é um conceito de que a gente pode se adaptar às situações, que a gente pode aprender com as situações, e essencialmente está no conceito de aprender com as situações. Quando a gente fala de prédio inteligente, de edifício inteligente, de carro inteligente, e outros equipamentos inteligentes, a gente está pensando em um equipamento, um objeto, em que ele pode se ajustar às situações e também pode aprender com o tempo, com as situações que vão ocorrendo. E especificamente, quando a gente está falando sobre edifício inteligente, aí a gente precisa lembrar de que, na nossa casa, algumas vezes, a gente esquece uma porta aberta, uma janela aberta, o ar-condicionado ligado com a janela aberta. A gente esquece a porta da geladeira aberta. A gente esquece de desligar o ferro, de engomar. Então, já que tudo isso pode acontecer, isso é natural do ser humano, né? É possível que a gente consiga fazer com que o edifício, ou o prédio, ou a casa, nos ajude neste evitar esses acontecimentos. Então, essa é a ideia do edifício inteligente, digamos assim. Professor Edmar, a questão dos edifícios ou prédios inteligentes, eles têm a ver com a questão da sustentabilidade também? Também, veja só, eu vou usar um exemplo, mas é prático. Aqui na UFCG nós temos aulas, e durante as aulas, tem seus períodos de aula, e durante as aulas é muito provável que o ar-condicionado fique ligado e o professor não vá, por algum motivo, né? Ou não ocorra aula naquele momento. Se aquele ar-condicionado fica ligado com uma sala sem pessoas, obviamente a gente está desperdiçando recursos. Por que não ter um prédio, o próprio edifício, saiba que não há presença de pessoas e que ele possa desligar o ar-condicionado? Isso, Moisés, reduz o consumo de energia, obviamente tem a ver com a sustentabilidade. Outro recurso que é muito caro para nós, que é a água, né? Nós nordestinos sabemos o quanto é problemático, sempre foi e sempre será a água para a gente. Então, se a gente consegue fazer com que o uso da água seja racionalizado no seguinte sentido: tem uma torneira aberta sem uso, fecha a torneira. Então, isso tudo nos leva a que o edifício, a que a instalação consiga nos ajudar na direção da sustentabilidade. Uhum. Professor, você já falou alguns pontos, mas quais são os objetos ou mecanismos que vão caracterizar que a minha residência, o meu prédio, está dentro dos padrões de um edifício, de um prédio inteligente? Pronto, Moisés. Conrado, primeiro eu vou falar disso e vou dizer como as pessoas podem fazer. E hoje em dia a gente já pode fazer na nossa casa. É muito simples. Primeiro, é necessário que a gente tenha algum mecanismo de controle. E para controlar, a gente precisa medir. Por exemplo, sensor de temperatura, sensor de umidade. Esse sensor de temperatura, a gente possa medir temperatura, umidade, luminosidade, por exemplo, são sensores que já estão disponíveis hoje no mercado a preços populares. E esses sensores, eles podem ser integrados por um simples computador. Não precisa ser um computador que a gente tem em casa, pode ser um computadorzinho simples. Eu tenho mesmo, a gente estava fazendo um teste aqui com um computador chamado Raspberry, né, que é um computador que vem em uma plaquinha pequena, que custa hoje R$300. E ele tem processamento para analisar todos esses dados. Mais simples ainda, hoje nós já temos tomadas que são controladas via rede sem fio. Então imagine que você tem as tomadas da sua casa,
Você pode controlar via um aplicativo, você pode controlar o ligar ou desligar delas. Isso nos dá uma possibilidade interessante de controlar, por exemplo, o ligar ou desligar de um aparelho, o ligar ou desligar de uma lâmpada. As lâmpadas em si já têm sensor de presença, que conseguem saber se tem pessoas ou não naquele local, e elas podem automaticamente se desligar. E a gente precisa parar para pensar o seguinte, né? Talvez seja pouco pensar em uma lâmpada, mas uma lâmpada ligada 8, 10 horas tem um impacto. Então, tudo isso que a gente possa fazer para que consigamos fazer o prédio se tornar adaptativo e inteligente, vai no sentido de tornar o prédio eficiente do ponto de vista econômico e inteligente. Professor Edmar, para que eu consiga ter minha construção dentro dos padrões de edifício ou construção inteligente, basicamente eu tenho que ter serviço de internet. Se, por exemplo, acontecer uma pane, eu tenho um prédio, uma casa que está sendo equipada com esse serviço inteligente, se eu perder a internet, todo o meu prédio, minha casa fica vulnerável? Vamos lá, Moisés. Esse é uma preocupação primordial e que se deve ter. Eu vou só aproveitar a sua deixa, né, que foi muito boa, por sinal. A gente precisa lembrar o seguinte, gente. A inteligência não está somente no uso da tecnologia eletrônica. A inteligência ela pode estar também na arquitetura, né? Os nossos antepassados, eles já haviam nos ensinado, e a gente esqueceu, quem já andou mais pelo sertão, pelo Cariri como nós, sabe que já viu muitas casas com as paredes largas. Parede larga, porque o calor não demora para propagar dentro da casa. Então, a arquitetura da casa já pode nos ajudar, por exemplo, a manter a iluminação, a manter a ventilação, a melhorar a ventilação. Esse é um ponto. O outro ponto é a dependência da tecnologia eletrônica, obviamente, que tem um custo, né? Quando a gente perder energia, a gente vai perder muitas dessas facilidades. Entretanto, todas essas tecnologias, elas são pensadas para que, sem a energia, tenha algum acionamento mecânico que eu possa acionar mecanicamente e continue a utilizá-la sem necessariamente que se perca que a gente entre numa pane. Obviamente que a gente perde algumas das funcionalidades, porque está sem energia. Mas, ainda assim, muitas delas vêm com um backup de energia, seja uma pilha, seja uma bateria, para que a gente tenha algumas horas de sobrevivência, digamos assim. Muito interessante. Professor, quando a gente fala em conceito de casa, prédio, edifício inteligente, a gente já remete questão de melhoria de segurança. Realmente, um dos objetivos desses edifícios inteligentes é garantir mais segurança? Não necessariamente, Moisés. Aí, segurança é um assunto muito delicado, porque, primeiro é o seguinte, digamos que eu coloco câmeras em todo o meu prédio, né? E eu, particularmente, sou defensor de que câmera de segurança, sem ter quem as analise continuamente em tempo real, elas servem para que a gente consiga depois ver o prejuízo. Então, será que não é mais eficiente diminuir o número de câmeras, contratar alguém para ficar monitorando, ou um sistema que possa ficar monitorando? Então, essa é uma questão sobre segurança. Outra questão sobre segurança, e a gente precisa ter muito cuidado sobre isso, é de que quando a gente interconecta os elementos de uma rede, seja qualquer que seja, por exemplo, as portas da nossa casa, câmera de segurança, eletrodomésticos, a gente está dando também a possibilidade de um acesso legítimo ou de um acesso ilegítimo. Então, pode ser, veja a palavra que eu estou usando, pode ser que alguém invada a câmera da sua casa, o sistema da sua casa, e lhe tranque, por exemplo. Ou tem um acesso indevido. Então, digamos assim, um jogo de dois lados, né? Que a gente precisa ter muito cuidado com os dois lados. E aí entra um componente importante, que é o componente da segurança, né? E, amigos,
não entregue o seu sistema de automação a qualquer pessoa. É preciso que essa empresa que vai automatizar, que vai deixar seu prédio inteligente, ela lhe mostre a segurança de que há um mínimo de proteção contra a invasão daquele sistema. Muito bom. Professor Edmar, a gente está falando de casa, de edifício e tal, mas nós já estamos vivendo também questões mais específicas, mais setoriais em relação ao desenvolvimento de inteligência. Nós já temos laboratórios, nós já temos escritórios, já temos empresas que têm setores que já estão trabalhando com essa perspectiva de ambiente inteligente, não é isso? Isso, sim, sim. Eu visitei uma fábrica no interior de São Paulo, onde não há mais carregadores. Né? São robôs eles leem o código de barra, no código de barra ele diz de qual prateleira pegar, para qual saída colocar e entregar em qual caminhão. Então, tudo é feito de forma automatizada. Né? Então, veja, há uma inteligência por trás disso aí. Isso, Moisés, é uma tendência, né? A gente vai passar por isso uma hora ou outra, isso iria acontecer, né? Não há o que, digamos assim, a gente não deve nem combater, a gente deve até incentivar, né? Que isso aconteça. Tá? Então, assim, isso vai acontecer, vai chegar para nós, certo? O ar-condicionado que mede a temperatura, vê se tem alguém na sala. Se não tem alguém na sala, ele diminui a temperatura, não tem por que esfriar uma sala que não tem pessoas dentro. Tá? E aí, há outros conceitos também, né? Estou falando sobre ar-condicionado, estou falando sobre empresas, não há porque a gente deixar uma luz ligada quando não tem alguém dentro do prédio, alguém dentro da sala. Tá? Então, tudo isso necessariamente vai chegar para nós, principalmente porque a eletrônica e o processamento computacional está ficando muito mais perto de nós. Muito bom. A gente conversou semana passada, para encerrar a participação do professor Edmar, professor da UFCG, da Universidade Federal de Campina Grande, a gente conversou semana passada sobre ciborgue, sobre a questão de mecanismos, né, que vão substituir partes do nosso corpo ou aumentar o potencial do nosso corpo. E essa questão de edifício, casas inteligentes também acaba culminando com o avanço também da tecnologia orgânica, digamos assim, da biointeligência, né, do nosso organismo, através não só de peças que vão substituir partes que foram perdidas, mas também de chips e microchips que vão ser implantados no nosso organismo, onde a gente vai ter, através desse controle, poder controlar o ambiente externo também. Esse é o futuro, né, o professor Edmar? É tecnologia e inovação. Isso, essa é uma tendência, né? Não temos muito por que fugir. Aliás, não temos nem por que sermos contra, né? Porque isso quando bem utilizado, vai trazer sempre vai trazer vantagens, sempre vai trazer ganhos para nós. Né? Obviamente que eu uso sempre a frase quando bem utilizado. E a maioria das pessoas, elas são bem intencionadas. Elas querem isso para fazer o bem. Né? Então, assim, a gente pode utilizar isso para fazer o bem. Tem um outro detalhe, Moisés, que nós precisamos também nos lembrar, é de que há muitas pessoas que têm a necessidade do uso dessa tecnologia. Nós temos pessoas que têm dificuldade de locomoção, nós temos pessoas que têm deficiências, e essas pessoas precisam ser ajudadas, elas precisam de apoio, e a tecnologia, esse tipo de tecnologia, ajuda muito. Eu estive participando de um evento quando a gente falava sobre pessoas que têm um AVC que perdem a mobilidade. E essas pessoas ficam com a mobilidade somente dos olhos. Veja que ajuda bacana se a gente consegue fazer algo e consegue, pelo movimento do olho, fazer com que essa pessoa se comunique. Mas que seja uma tecnologia barata. Então, ou que tenha um chip dentro em alguma parte do corpo, a gente consiga pegar as informações. Essa pessoa está sozinha em casa, tem algum sinistro, o SAMU chegar, conseguir ter todas as informações dela. Isso, no meu entender, é uma maravilha, né? Vai ajudar muito essas pessoas. Teve um ouvinte que mandou aqui pelo WhatsApp, não é uma pessoa da minha lista, também não falou o nome, mas ela fez uma pergunta interessante. Futuramente, com esse serviço de casas e edifícios inteligentes, a gente vai poder monitorar, sem estar na nossa casa, no nosso prédio, se, por exemplo, tem princípio de incêndio, se tem algum invasor que não é
permitido. Então, esse serviço inteligente também vai permitir, né, que a gente possa monitorar e a casa possa nos avisar. Olha que coisa interessante, né? A casa ela vai poder nos avisar quando tem algo de errado acontecendo, algo de anormal. É por aí mesmo, né, professor? Pois é, eu vou deixar um convite, Conrado, eu vou deixar um convite para você e para esse ouvinte ou essa ouvinte, para que ela venha aqui ao laboratório onde eu trabalho na UFCG, para que ao chegar no portão tenha uma câmera que nos avisa se aquela pessoa é do laboratório ou se ela não é do laboratório. O reconhecimento facial, a câmera está apontada no portão, assim que a pessoa chega, independente da posição dela estiver, a gente captura a imagem e já vem um aviso, olha, essa pessoa tem alguém que não é do laboratório no portão.